Isso aí, o nosso novamente segue a trilha das palavras de Jesus. A trilha das palavras de Jesus, para aprendermos um pouco mais sobre o que Jesus quis dizer quando disse algumas coisas que ele disse. Então eu já vou jogar na tela aqui o nosso texto bíblico para a gente voltar a essa leitura, né? Toda vez que eu começo a falar alguma coisa sobre esse assunto, a gente volta para esse texto. E é isso aí mesmo. Diz assim, Mateus 5:1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Dá para a gente ter uma ideia de como é que foi isso, né? Deve ter sido muito lindo. E aí, Jesus começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Já entendemos que essa pobreza espiritual tem a ver com o fato de nós nos percebermos incapazes de salvar a nós mesmos e dependermos de Deus. Talvez você não tenha escutado essa conversa anterior, está registrada na gravação da nossa live, é só você procurar um bocadinho aí que você encontra no nosso canal. Ou a segunda bem-aventurança, que está no versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Explicamos aqui, foi na última live, na quarta-feira, que esse choro é o choro da conexão com a dor alheia, é o choro do arrependimento, é o choro de quem quer errar menos, é o choro de quem se percebe incapaz de resolver sua vida, é um choro que faz parte da nossa caminhada, diferente inclusive dessa ideia de superpoderosos que temos nesses dias. Jesus nos convida a sermos gente que encontra felicidade ao chorar. Até disse aqui na quarta-feira, parece paradoxal, mas não é, porque esse é o choro de quem se percebe dependente de Jesus e se percebe também pecador. Mas hoje a nossa conversa está aí no versículo 5. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, é isso aí, pois eles receberão a terra por herança. O que Jesus quis dizer quando disse isso? Como assim, bem-aventurados os humildes? Bom, é bom se lembrar que em muitas versões a palavra não é humilde, mas manso. E no texto grego, a palavra que aparece lá é praus, que quer dizer gentileza, bondade de espírito e humildade. É uma coisa que dá para a gente utilizar o termo humildade, dá, mas talvez o termo manso seja mais adequado diante do que Jesus quis dizer, porque humildade nos dá mais a ideia de alguém que é desapegado a alguma coisa. Sim, também, e eu acho que esse caso até abre essa possibilidade, mas a palavra manso me parece mais adequada. Por quê? Porque no texto original tem a ver com humildade para Deus, ou aquela disposição de espírito que nos leva a aceitar a forma que Deus trabalha conosco, como a melhor forma. Qual a melhor forma de viver a vida? Aquela que Deus quer que eu viva. Sim, esse é um aspecto da palavra. Mas eu quero trazer uma outra possibilidade a você. A palavra mansidão, como eu disse, ao meu modo de ver, é a melhor tradução. Ela sugere, na cabeça de todos nós, e principalmente diante da sociedade que nos cerca, fragilidade e fraqueza. Por isso é esquisito Jesus dizer: felizes são os que são mansos, felizes os que abraçam a mansidão como forma de vida. Por quê? Porque essa ideia, diante do que nos cerca, tem a ver com tolice às vezes, tem a ver com ingenuidade às vezes, e tem a ver até mesmo com covardia. Existe um termo muito usado
na cultura popular, quando um homem ele sabe que está sendo traído pela mulher e ele faz questão de não tomar nenhuma atitude sobre isso, ele é chamado, não é, de um nome corno manso. Você pode ficar até ofendido com esse termo que eu estou usando aqui, mas é uma realidade da nossa sociedade. Não é um palavrão, né? Isso não tem nada a ver. Não é uma palavra que ofenda. Aliás, se você ficou ofendido, me desculpe, mas a intenção não é essa, porque o termo não tem a ver com nenhum tipo de colocação imprópria. É a atitude de alguém que aceita ser traído sem tomar nenhuma medida, nenhuma atitude. Portanto, na cabeça popular que nos cerca, mansidão é aquela pessoa que é explorada, é aquela pessoa que é machucada, aquela pessoa que é traída e não faz nada. Portanto, a palavra mansidão parece que não nos entra muito bem. Principalmente pensando que a nossa espiritualidade ela é muito moldada por aquilo que nos cerca, né? Aquilo que nos cerca nos ensina que nós não podemos ser pessoas mansas. Nós temos que ser poderosos, não é? Poderosos, conquistadores e cheios de si. Ninguém vai tirar proveito de mim. Ninguém vai me trair assim, vai sair impune. Bateu, tomou, não é? Eu tenho que ser aquele que não leva desaforo para casa. Isso é completamente contrário à ideia de manso, pelo menos no dito popular, como eu estava dizendo. E o que acontece é que a nossa espiritualidade capta esse tipo de informação e coloca na nossa consciência. Então, ser manso frequentemente é rejeitado por nós. E criamos, ou criaram, não é? Digo assim, uma espiritualidade que é essa espiritualidade da vingança. É a espiritualidade do você está se levantando contra mim, Deus é por mim e Ele vai mostrar para você que eu sou ungido do Senhor. Já ouviu isso? Já ouvi muito isso. E Jesus diz que feliz é o manso. Então o que Jesus está querendo dizer? O que é que Jesus está querendo dizer? Bom, a primeira coisa que você precisa ter na tua mente é que não tem nada a ver com ser suprimido da minha força ou da minha habilidade. Manso não é perder força ou deixar de ter força ou deixar de ter habilidade ou deixar de ter capacidade. A mansidão citada por Jesus aqui é a entrega voluntária desses valores, o controle voluntário e decidido desses valores. Não é não ser forte, não é não ser capaz, não é ser acomodado, é voluntariamente não ser dominado por esses valores. Vou tentar te dar um exemplo para esclarecer isso. Imagine um cavalo selvagem. A gente mora aqui na cidade, a maior parte de nós não tem muito acesso a esse tipo de coisa, mas pense naqueles filmes do faroeste americano. Eu estava assistindo uns dias desses atrás aí uma série com a Ana e uma das cenas era essa, cavalos selvagens, né, correndo por aqueles desertos do oeste americano e tal. E aí vem o domador. E o cavalo selvagem, ele é a expressão que a gente tem assim bonita de força, de selvageria mesmo, né? De potência. Aquele carro Mustang, o símbolo dele é um cavalo, porque ele tem muita força, né? Imagine um cavalo daquele tipo que se torna dominado, que é domado, como a gente fala. O que aconteceu com aquele cavalo? Ele se tornou fraco? Não. É o mesmo cavalo, com a mesma força. Só que agora ele está sob domínio. E aquilo que ele faz, aquilo que a sua força fazia, melhor dizendo, aquilo que ele fazia com a sua força, que era ser rebelde, que era não prestar para muita coisa, agora aquilo será encaminhado para algo útil. As características não saíram dele, ele continua sendo um cavalo forte, mas agora, por ser domado, a sua força será encaminhada para algo útil. Eu gosto dessa ideia.
a sua força e a sua impetuosidade são canalizadas de maneira produtiva e útil. É uma fera domada. Não deixou de ser fera, agora é uma fera domada. Essa é a ideia que Jesus quer trazer para nós quando ele exalta e diz: feliz é o manso. Feliz é aquele que a sua impetuosidade e força não levam para o caminho da loucura. Que a sua impetuosidade e força não são utilizados de maneira insensata. Feliz é aquele que não vive batendo de frente. Feliz é aquele que não pauta a sua vida nessas coisas, nessas características. Feliz é aquele que se deixa domar ou domina essa força, essa impetuosidade, essas habilidades. Os mansos que herdarão a terra, portanto, são aqueles que têm força, que têm vigor, que têm coragem, discernimento e sabedoria, mas escolheram não ferir os que estão ao seu redor com tudo isso que tem. Não agir de maneira violenta, não enfrentar o mal com o mal. Voltando ao exemplo do cavalo, não é assim num primeiro momento? Vai lá o cowboy, tenta laçar o cavalo, ele responde com mais violência ainda. Ele responde dando os coices e querendo pular cerca. Então, os que não são mansos reagem assim, sempre batendo na mesma medida, sempre usando as suas habilidades para ir contra o sistema que vem, de alguma maneira, se opor a ele. Mas os mansos não. Eles não batem do mesmo jeito. Eles não revidam do mesmo jeito. Então a mansidão, nós podemos dizer assim, que é a capacidade de sofrer o mal sem a gente se tornar malvado. É aqueles que escolhem sofrer o mal sem se tornar igualmente malvados. São aqueles que entenderam que o pior que podem fazer ao ser agredidos, oprimidos ou injustiçados é oprimir, é ser injusto, é agredir também. E eles recolhem a sua força e conscientemente dizem: eu não vou replicar esse comportamento. Eu não vou agredir também. Eu não vou ser injusto também. Eu decido dar um basta ao mal. Esse mal que vive de ciclo em ciclos, não é assim? Vivemos num tempo, aliás, sempre foi assim, que a gente quer provar que é maior para o outro, gritando mais do que o outro grita, batendo mais forte do que o outro bate. E esse ciclo vai potencializando a violência, potencializando a injustiça, potencializando o mal. E alguém precisa dizer: chega! Como manso, como quem decide viver na mansidão, eu interrompo esse ciclo do mal. A violência que é praticada contra mim, eu não vou praticá-la. Eu não vou retribuí-la. Poderia, tenho força, tenho condições, mas eu resolvo me deixar dominar pela graça de Jesus e não responder o mal com o mal. Muitas vezes nós somos assim, agredidos, nós somos explorados, nós vivemos a injustiça, nós vivemos a realidade desse mundo difícil, né? Portanto, a nossa tendência humana é retribuir da mesma forma, do mesmo jeito. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é que é preciso ter domínio, é preciso encontrar mansidão, é preciso se permitir ser manso. É o que Paulo diz: não permita que o mal transforme você em uma pessoa malvada, porque Paulo diz: vença o mal com o bem. E o ciclo de destruição desse mundo em que vivemos, ele se interrompe quando um cristão diz: não, aqui está sobrando injustiça, estou chegando com a justiça.
aqui está sobrando violência. Não vamos nos armar para bater mais. Vamos viver a realidade da mansidão e reagir de outro jeito. Que Jesus nos ajude, né, gente? Porque essa é a nossa tendência, esse é o caminho que frequentemente escolhemos e praticamos, esse é o caminho que frequentemente desejamos, bater mais em quem já nos bateu, nos vingar de quem nos agrediu, gritar mais com quem gritou com a gente. Esse é o padrão da sociedade que nos cerca, o padrão do cristão e a felicidade do cristão. Porque Jesus diz, bem-aventurado, feliz é o manso. Feliz é o que age com mansidão. Feliz é o que não paga com a mesma moeda. Feliz é o que não grita mais alto. Feliz é o que não revida, mas absorve aquilo em seu coração e se porta como o próprio Jesus, que vai à cruz voluntariamente e não retribui da mesma maneira o mal que recebeu. Que Jesus nos dê graça, que Jesus nos ajude e que essa seja a nossa escolha consciente, vivermos a mansidão do Senhor todo dia da nossa vida. Valeu, gente. Esse é o nosso Novamente de hoje. Bora lá.